Olá, queridos, muito bom estar com vocês. Agradeço o convite feito pelo pastor Giovanni para estar aqui e podermos compartilhar juntos a mensagem bíblica desta manhã de sábado. É claro que aquilo que eu almejava ainda não é possível, né? E eu creio que cada um de vocês também almejava estar aqui, né, presente de forma física, a gente poder se abraçar, poder conversar. Mas espero que muito em breve possamos viver essa realidade. Eu quero mandar um grande abraço nesse momento para uma pessoa muito especial, muito querida que está nos assistindo. É a minha tia Júlia e o meu tio Inácio, justamente com a minha prima Josélia, lá na cidade de Anápolis. Um grande abraço para vocês, um feliz sábado. Tenho um carinho muito especial por vocês. E que Deus os abençoe grandemente neste momento, neste sábado, assim como toda a família. E algumas pessoas também, a minha irmã, meu cunhado Saulion, meus sobrinhos Nicolas e Carol, lá em São Paulo, que estão também nos acompanhando. E os nossos irmãos da igreja do Varjão, da 25, eu sempre que vou falar 25, já vem o 28, né? Eu tenho que antes era na quadra 28, agora é na 25. Meu grande abraço a todos os irmãos. O Jardim 2 também, eu vi algumas mensagens aqui, isso foi da irmã Edna, tinha mais alguém lá do Jardim 2, não sei se foi a Ana Paula, e do Varjão também, vi várias mensagens ali, irmã Dora, o Eudes, os irmãos do Café Sem Troco também, um grande abraço a vocês, e é bom poder estar aqui. Queridos, eu creio que todos nós estamos vivendo um momento agora que nós talvez não imaginássemos que isso fosse acontecer. É uma situação que a gente pensava que fosse ser de forma diferente ou que fosse passar mais rápido, a gente pudesse estar de volta à nossa rotina. Mas ainda temos que viver de maneira isolada e tomando todos os cuidados para o bem-estar da nossa saúde e o bem-estar uns dos outros. A gente precisa cuidar da gente e cuidar das pessoas também. Mas eu tenho uma pergunta para você. Qual a sua grande preocupação hoje? O que mais incomoda o seu coração neste momento? Pense um pouquinho. Eu imagino que a gente não tenha muitas dificuldades para encontrar essa resposta e talvez a gente possa até identificar não apenas uma preocupação, mas várias delas. Eu creio que as preocupações que chegam à que vem à nossa mente neste momento, tem que ver, às vezes, com a nossa saúde, tem que ver com a nossa família, tem que ver com a situação financeira que nós sabemos que muitos têm sido afetados nesta área, diante da dificuldade no trabalho, os estudos que estão seguindo em um ritmo que não é o ideal. Enfim, as preocupações, elas são muitas que podem estar na nossa mente e em nosso coração neste momento. Mas diante dessas preocupações que você tem em seu coração, que você tem em sua mente, eu pergunto, o que melhor poderia acontecer na sua vida? Qual a melhor solução que poderia surgir e que poderia, então, proporcionar paz e tranquilidade plena a você? Eu creio que nós podemos imaginar muitas coisas também. O fim dessa pandemia, com certeza, seria ótimo que isso acontecesse. Há uma reestruturação financeira das famílias, do país, uma melhor segurança, uma melhor direção do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado.
Enfim, muitas são as soluções que nós gostaríamos que acontecessem. Mas o que eu quero tratar nesta manhã é sobre a melhor de todas as soluções que nós podemos almejar para cada uma das preocupações ou problemas que podemos estar enfrentando. Há uma promessa na Bíblia e que fala de um momento em que nenhuma dessas preocupações existirão mais. A Bíblia fala de um momento onde não haverá mais luto, não haverá mais morte, não haverá mais doenças, não haverá mais pranto, não haverá mais nenhuma dessas preocupações que preenchem o nosso coração no dia de hoje. Eu não tenho dúvidas de que a melhor solução é a volta de Jesus. É sobre isso que eu quero tratar nesta manhã. A Bíblia ela fala muito sobre a volta de Jesus. E talvez a pessoa que há mais tempo, né, a citação mais remota sobre a volta de Jesus, ou a referência mais antiga sobre a volta de Jesus, nós encontramos no livro de Judas, verso 14. Abra aí a sua Bíblia, livro de Judas, verso 14. Temos apenas um capítulo neste livro. Judas, verso 14, diz assim: Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas, o autor dessa epístola, que não é o Judas Iscariotes, ele faz uma referência aqui a Enoque, o sétimo depois de Adão. Aquele Enoque que foi para o céu, que a Bíblia diz, né, andou Enoque com Deus. E Enoque foi trasladado. Enoque ele não passou pela morte. Enoque, em algum momento, ele disse isso. Ele viu, em algum momento, ou através de um sonho, ou de uma visão, ele diz: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Ele diz para exercer juízo. Quando diz aqui entre suas santas miríades, eu compreendo que esteja se referindo aos anjos. Enoque, ele fez referência à manifestação do Senhor. Ele fez referência à vinda do Senhor Jesus com os seus anjos. Enoque falou sobre isso. Nós encontramos um outro personagem bíblico, Jó. Abra sua Bíblia agora em Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19. Jó, um homem marcado por uma grande luta, marcado por um grande sofrimento, mas também marcado por sua fé, por sua integridade, por sua firmeza no Senhor e a certeza de que sua vida estava no Senhor. Jó, capítulo 19, verso 25 em diante, diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó lhe trazia em seu coração a esperança, a expectativa da manifestação do seu Redentor. E esse Redentor aqui não era nenhuma outra pessoa a não ser o Senhor Deus. Havia situações naquela época em que pessoas em dificuldades, então se apresentava alguém da família, que era chamado de redentor ou resgatador.
que tinha a missão de ajudar, de acolher, de socorrer, de suprir aquela pessoa. Mas quando Jó ele fala aqui do Redentor, ele não está se referindo a um amigo, ele não está se referindo a algum familiar, a alguma pessoa que aparecesse ali, ele está se referindo ao Senhor Deus, porque ele diz: em minha carne verei a Deus. Esse Redentor aqui é o Senhor. E Jó tinha essa esperança. Jó, que tinha perdido tudo, que tinha perdido os seus filhos, que estava doente, ele guardou em seu coração a esperança: o meu Redentor vive, ele vai se manifestar. Talvez nós podemos já ter perdido muitas coisas ao longo da nossa vida. Termos perdido bens, termos perdido pessoas, termos perdido alguns sonhos, alguns planos que nós elaboramos e que seriam muito bons dentro da nossa visão. Podemos perder muita coisa. Jó perdeu muita coisa, mas Jó não perdeu a sua esperança no Senhor. Nós também devemos preservar a nossa fé e a nossa esperança. Há um outro personagem bíblico que também falou sobre a vinda de Jesus. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Apocalipse 1, verso 7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Aqui nós encontramos João, o discípulo João. João, ele era o discípulo mais novo, irmão de Tiago, que era o discípulo mais velho. Tiago foi o primeiro a morrer dos discípulos de Jesus. João foi o último. E João, ele pôde contemplar, ele pôde ver algumas coisas extraordinárias e que ele descreve aqui no livro de Apocalipse. Dentre elas ele diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. João falava sobre a volta de Jesus, aquele mesmo Jesus com quem ele conviveu, aquele mesmo Jesus de quem ele ouviu os mais preciosos ensinamentos, as mais valiosas lições da sua vida. Aquele mesmo Jesus que ele viu ser crucificado e que, quando estava ali quase morrendo, confiou a João o cuidado da sua mãe Maria. João, ele fala sobre a volta de Jesus. E ele diz que todo olho verá. Todas as pessoas poderão contemplar a vinda do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro também fala sobre a vinda de Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, o verso 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não retarda o Senhor a sua promessa. Que promessa? De que promessa Pedro está falando aqui? Se nós lermos os versos anteriores, nós vamos entender que está falando da vinda do Senhor, a promessa da segunda vinda do Senhor Jesus. Pedro, ele destaca, e ele diz aqui um pouco mais à frente: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda
do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. O apóstolo Pedro, ele fala da vinda do Senhor Jesus e ele traz ainda orientações de como deve ser a nossa vida enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor. Imagino que havia no coração de Pedro uma grande expectativa. E muitos da sua geração talvez esperavam a volta de Jesus para os dias deles. E viveram pregando essa mensagem. Pregavam que Jesus, que havia sido morto, crucificado, havia ressuscitado e ele voltaria. O apóstolo Paulo, grande pregador, grande escritor do Novo Testamento, uma das mais extraordinárias conversões que nós temos conhecimento, registradas na Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também diz algo a respeito da volta do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja o que Paulo está falando aqui. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O apóstolo Paulo, ele fala da vinda do Senhor Jesus e ele fala aqui da ressurreição que ocorrerá neste momento. A vinda do Senhor Jesus, ela colocará um ponto final na separação entre as pessoas. Será um momento de reencontro com aqueles que já nos deixaram em algum momento na trajetória desta vida. Eu entendo que eu creio que a gente tem dificuldades em imaginar como será a alegria deste momento. Porque é algo que nós nunca vivenciamos. Você nunca pôde reencontrar e abraçar novamente alguém da sua família, alguém que morreu, e você reencontrar com essa pessoa. Isso nunca aconteceu com nenhum de nós. Portanto, a gente não faz ideia do que será este momento aqui. Talvez nenhuma alegria nesta terra se compare a esta. O apóstolo Paulo, ele vivia esta mensagem de forma intensa e buscou compartilhá-la em todos os lugares por onde ele ia. A Bíblia fala muito mais sobre a volta de Jesus. E há um testemunho muito especial aqui em Atos. Porque, na verdade, nós vimos vários personagens falarem sobre a vinda de Jesus. Nós vimos Enoque, nós vimos Jó, nós vimos o apóstolo João, nós vimos Pedro, nós vimos Paulo. Nós agora vamos ler um texto onde anjos falam sobre a vinda do Senhor Jesus. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 11. Atos capítulo 1, verso 11. Jesus havia sido morto, Jesus havia ressuscitado e havia passado 40 dias com seus discípulos. Eles agora se retiraram um pouco e seriam os momentos finais da presença física de Jesus com seus discípulos. Jesus então diz as suas últimas palavras, que estão no verso 8. O verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Verso 9: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Essa foi uma cena talvez muito triste para os discípulos, um momento de despedida. É muito ruim se despedir das pessoas, não é algo agradável. Na verdade, é você se distanciar das pessoas com quem você quer estar junto. Não é bom isso, mas entendemos que às vezes é necessário. Jesus, de repente, começou a subir, disse as suas últimas palavras, foi elevado às alturas, de repente uma nuvem encobre. E eu imagino que eles tenham ficado olhando para o alto, enquanto pudessem ver um pequeno vestígio daquela nuvem, algo que eles pudessem imaginar, ainda é Jesus, ainda é possível vê-lo. Eles ficaram tentando registrar na mente, na memória, as cenas finais, as últimas imagens que eles podiam contemplar, as imagens físicas de Jesus. E talvez mesmo depois que tivesse já desaparecido, eles tenham ainda persistido, procurando, onde será que está? Justamente nesse momento, anjos aparecem. Verso 11, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, dentre vós que foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ele vai voltar. Anjos disseram para os discípulos, vocês o viram subir. Da maneira como vocês o viram subir, ele voltará. Anjos do Senhor disseram isso. Queridos, eu imagino que as palavras desses anjos, elas trouxeram um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de alívio para o coração dos discípulos naquele momento. Embora estivesse ainda com o coração apertado por causa da distância que teriam agora de Jesus. Sabe, queridos, eu aprecio tudo aquilo que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. E todos esses textos que nós lemos, eles são muito preciosos. Mas eu quero convidá-los neste momento, para que nós possamos ler o texto, que eu julgo ser o mais significativo texto sobre a volta de Jesus. Aquele especial, aquele que para mim se destaca em tudo que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. João capítulo 14, a partir do verso 1. João capítulo 14, a partir do primeiro verso. Mas você pode perguntar, mas o que esse texto tem de diferente em relação aos demais? Não está tudo na Bíblia? Por que, pastor, esse se destaca, esse tem um apreço especial, distinto dos demais? Por um detalhe. Nós vimos os textos em que Enoque falou, em que Jó falou, em que o apóstolo João falou, em que Pedro falou, em que Paulo falou, e até mesmo os anjos falaram. Mas esse texto nos apresenta exatamente as palavras de Jesus. Ele falando. Não é alguém falando por ele. Não é alguém dando um recado por ele. Mas é o próprio Jesus olhando nos olhos dos seus discípulos e dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja, o coração dos discípulos estava preocupado. Eles estavam com o coração preocupado naquele momento. E, na verdade, Jesus também, se nós formos olhar alguns versos antes, lá no capítulo 12, verso 27, diz, Jesus estava angustiado já. Mas naquele momento de grande angústia de Jesus, ele se preocupa com as preocupações dos seus discípulos. Alguém que estava sofrendo se preocupa com o sofrimento de outros. Foi isso que Jesus fez. Não se turbe o vosso coração. Em que, de fato, os discípulos estavam preocupados? Qual era o problema no coração deles? Há pouco, Jesus havia falado que os deixaria. Aquilo estava meio confuso no coração deles ainda. Mas viviam aquela possibilidade da separação da pessoa de Jesus. A preocupação tomava conta do coração deles. E Jesus então enfatiza: credes em Deus, creia no Senhor, creia em mim, acreditem no que eu estou falando. Prestem atenção no que eu vou dizer. E no verso 2, Jesus ele apresenta então as razões para que eles não estivessem com o coração aflito. Jesus apresenta as razões para terem tranquilidade. No verso 2 e no verso 3. E Jesus diz então: na casa de meu pai há muitas moradas. A casa de meu pai. Jesus está falando do céu aqui. Esta é a casa do Pai. Ele diz: há muitas moradas. É muito grande. Tem espaço para todos, cabe todo mundo lá. E eu digo o seguinte: eu estou indo para lá, e eu vou preparar lugar para todos vocês. E ele diz: e eu voltarei. Eu vou preparar lugar, e quando estiver tudo pronto, eu voltarei para buscar vocês. Porque eu quero que vocês estejam comigo. Eu quero que vocês estejam na casa de meu Pai. Nós vamos nos separar por um pouco de tempo, por um espaço de tempo. Mas a minha grande vontade é que vocês estejam para sempre comigo. E isso vai acontecer. Esperem. Logo nós vamos nos encontrar. Jesus buscava tranquilizar um pouco o coração deles. Jesus buscava deixar de forma bem fixa a esperança no retorno dele. Eu pergunto: você tem a esperança da volta de Jesus? Você aguarda este acontecimento? O que te faz crer nisso? Que garantias você tem de que realmente essas promessas vão se cumprir? Que garantias nós temos de que aquilo que Enoque disse, Jó, João, Pedro, Paulo, os anjos e o próprio Jesus irá acontecer? Porque o próprio apóstolo Pedro, ele apresenta um questionamento, não um questionamento dele, mas que é feito por muitos. Nós já ouvimos essa promessa há muito tempo. Os nossos antepassados viveram essa esperança, morreram crendo nisso, e isso ainda não aconteceu. Não poderíamos talvez estar vivendo uma ilusão? Não seriam essas simplesmente mensagens para trazer uma tranquilidade, um pouco de tranquilidade ao coração das pessoas? Que garantia eu e você podemos ter de que Jesus realmente vai voltar? Ok, a Bíblia fala sobre isso, é a palavra do Senhor. Mas, sabe, queridos,
há um fato que para mim é a grande garantia da volta de Jesus. E quando eu olho para isto que aconteceu, eu não posso chegar a outra conclusão, a não ser ter a certeza de que realmente Jesus vai voltar. Imagine comigo a seguinte situação. Você precisa ir ao mercado fazer algumas compras para a sua casa. Você vai ao mercado. Alguns têm por hábito levar uma lista, do que precisa para ficar mais ágil, ser mais prático. Às vezes eu ligo para minha esposa e digo, o que precisa comprar hoje? Quer que passe no mercado? O que leva? E aí quando ela diz assim, eu vou mandar a lista para você, eu me pergunto, para que eu fui ligar? E aí, de repente, aparece aquela mensagem grande, no celular. E aí, eu já aprendi o esquema e eu compro só a metade, levo só a metade. Só que eu acho que ela já descobriu, ela já pede em dobro, porque daí chega exatamente a quantidade que ela queria. Mas imagine que você está no mercado e você está ali comprando algumas coisas, e, de repente, quando você vai passar ali no caixa, e aí você pagou, e quando você está colocando ali as coisas no carrinho, o seu telefone toca. E alguém querendo falar com você, e você se distrai. E você vai simplesmente conversando e saindo, e vai embora, pega o carro, a moto, vai embora para casa, e quando chega em casa, esqueci as compras lá. Eu pergunto, o que você faz? Deixa para lá mesmo. Você deixa para lá? Você volta? Eu pergunto, por que você volta? Por que você volta para buscar aquelas compras lá? Porque você pagou por elas. O dono do mercado não pode pegar aquelas mercadorias e colocar de volta na prateleira para vender para outro, porque não pertencem a ele mais. Pertencem a você. Custou o seu dinheiro, custou o seu tempo, custou o seu esforço. Parte da sua vida foi dedicada para você adquirir aquilo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. A partir do verso 18. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O apóstolo Pedro diz que eu e você fomos resgatados. E diz que esse resgate não foi pago nem com prata e nem com ouro, mas diz aqui que foi com o sangue de Cristo, o precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Isso quer dizer que eu e você fomos comprados. E quem nos comprou foi o Senhor Jesus. E o que Ele pagou foi o seu sangue. E sangue é vida. Ele pagou a nossa salvação com a sua vida. Eu pergunto, a quem nós pertencemos? Nós pertencemos àquele que nos salvou.
E agora eu pergunto, se eu e você somos capazes de sair de casa e voltar lá no mercado para buscar um pacote de feijão, um pacote de arroz, porque a gente pagou ali alguns reais, se a gente faz questão disso, o que você me diz daquele que pagou a vida de alguém com a sua vida, com o seu sangue? Ele não teria muito mais razões? Não teria muito mais motivos para buscar aquilo que lhe conquistou, do que qualquer um de nós para buscar algo que nós esquecemos? Sabe, queridos, não faria o menor sentido Jesus ter vindo, ter morrido, ressuscitado, retornado para o céu, se ele não voltasse para nos buscar. Eu pergunto, que sentido faria o que Jesus fez? Que sentido faria a cruz? Que sentido, que significado teria a sua ressurreição? Que significado teria a encarnação de Jesus? Tudo que Jesus fez foi com o objetivo de ter cada um de nós ao seu lado, de restaurar a cada um de nós, de proporcionar vida eterna. Foi com esse objetivo. E a Bíblia fala que o Senhor há de completar a sua obra. O Senhor não deixa as suas obras pela metade. O Senhor não deixa o seu trabalho por fazer. Talvez as coisas não aconteçam no tempo que eu e você gostaríamos que acontecesse. Mas o Senhor está no comando, está no controle. E Ele há de concluir aquilo que Ele começou. Muito em breve Ele virá. Se em algum momento você questionar isso, se em algum momento alguma dúvida bater ao seu coração, volte um pouquinho no passado. Lembre-se da cruz lá no Calvário. Na cruz, eu creio que nós encontramos a maior evidência da volta do Senhor Jesus. O meu desejo é que eu e você possamos nos preparar para este momento. Eu e você temos vida. E o Senhor espera que eu e você vivamos uma vida não apenas de uma espera passiva, mas uma espera onde eu e você possamos agir, possamos proporcionar a preparação de outras pessoas também para receberem Jesus. Para que esta promessa não seja um privilégio apenas para mim e para você, mas para todas as pessoas. Apocalipse capítulo 21. O apóstolo João, ele diz para nós um pouco de como será a promessa do Senhor. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o verso 5 diz: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Queridos, eu creio que tudo aquilo que a Bíblia diz é fiel e verdadeiro. Mas aqui, esta mensagem, há uma ênfase para deixar de forma bem clara que essas palavras são fiéis e verdadeiras e que elas realmente se cumprirão. E quem disse isso? Aquele que estava sentado no trono, enquanto João via essas coisas. Escreva, João,
Essas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. Há um destaque aqui especial nesse texto. E quem chama essa atenção para esse texto é o próprio Senhor, como se Ele pedisse: João, grife, passa um marca-texto aí nessa parte, que fique bem visível, que fique bem destacada. Mas na realidade esse texto precisa ficar em evidência no meu coração, no seu coração. Queridos, eu creio que cada um de nós temos expectativas de muitas coisas que nós almejamos para a nossa vida aqui. Há muitas coisas que talvez nós temos pedido ao Senhor. Temos pedido saúde, temos pedido amor em nosso lar, restauração, um trabalho, a aprovação em um concurso, projetos. Eu entendo que todas essas são coisas boas e nobres. E eu também gostaria que o Senhor concedesse tudo isso na sua vida. Mas eu não tenho a menor dúvida de que a melhor coisa que poderia acontecer é a volta do Senhor Jesus. Que eu e você possamos viver esta fé e essa esperança. Vamos olhar para a cruz. Vamos voltar a nossa mente um pouco ao passado e ver o quanto custou a nossa salvação. Quanto custou o preço que Jesus pagou para o resgate de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.